1570. Jornal ABC, entrevista. Estão faltando 10 minutos para as 9 horas da manhã. Grande abraço para você que acompanha a programação da única rádio do Brasil que traz notícias da região do ABC todos os dias. Para você que nos sintoniza nesta bonita manhã de terça-feira, de sol e céu azul, no AM 1570, no rádio de casa, do seu local de trabalho, ou nos dando uma carona aí pelas ruas e avenidas da região do ABC. Você que também está na internet em qualquer parte do Brasil e do mundo, www.radioabc.com.br, acompanhando o nosso trabalho. Desde às 7 estamos informando e prestando serviços, espaço de referência na discussão dos assuntos mais importantes para a nossa região. E nós voltamos a falar sobre educação, pauta recorrente do Jornal ABC, e permanente sim, porque nós temos a convicção de que a educação de fato, não só no discurso, de verdade, né? Porque a gente traz aqui quem faz a educação, quem está no dia a dia da educação. E é o caso de uma das instituições mais tradicionais de ensino aqui da região e que já ultrapassou as fronteiras do ABC faz tempo, é a FEI, o Centro Universitário da FEI, e nós vamos conversar com o professor Dr. Fábio do Prado, que gentilmente atendendo ao nosso convite está aqui no estúdio. Professor, obrigado por ter vindo, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia a todos os ouvintes. Eu queria primeiramente agradecer o convite e a oportunidade de falarmos de um tema tão candente, que é a educação, né? De que somos carentes também, né? É isso mesmo. E para conversar com o professor Fábio do Prado, você pode participar. Você que nos ouve, liga aqui 4435-9020, faz perguntas, registra reclamações, sugestões, dá a sua opinião, enfim, vamos compartilhar da discussão que hoje vai ser pauta aqui no Jornal ABC. E você pode usar o 4435-9020, pode usar a internet, fale conosco, @radioabc.com.br, pode usar também as redes sociais, estamos no Twitter, no @radio_ABC e também no Facebook, no Rádio ABC 1570. Professor, vamos começar falando um pouco da escola, né? Como é que está estruturada a FEI hoje? Quantos alunos ela tem? Aliás, a FEI existe desde a década de 40, é isso mesmo, professor? Exatamente. O primeiro curso foi inaugurado em 1941, que diferentemente do que a sociedade às vezes enaltece por aí, nós começamos com o curso de gestão, né? Talvez aí é um dos primeiros cursos que tenha sido pioneiro no modelo da graduação em administração do país em 1941. Então não foi o de engenharia? Não foi. Engenharia foi 5 anos depois, em 1946, também lá no centro de São Paulo. Mas e aí, obviamente, por toda uma história de formação de pessoa voltado para um momento muito rico e aquecido de industrialização do país, a engenharia acabou tornando-se o carro-chefe, né, os cursos de engenharia da instituição. Mas nós somos pioneiros na forma de curso de graduação em gestão. Olha, que legal, que é uma questão fundamental nos dias de hoje, inclusive para o profissional, né? Que ele tem que ter essa visão empreendedora, mesmo não sendo dono do negócio, mas dentro de qualquer empresa ele precisa ter essa visão, né? Exatamente. E nós estamos, então, completando a sua pergunta inicial, sim, nós estamos aí há 70 anos, então nós estamos num ano muito especial, de 70 anos de formação de recursos humanos capacitados para o país. Começou com obviamente, o fundador, que foi o padre Saboia, um padre bastante visionário para a época, empreendedor, até nas formas de captação de recursos, de formas inteligentes para conseguir afundar a fundação, né? E esse mesmo espírito até hoje norteia a todas as diretrizes, a prática e os objetivos da instituição. Então estamos há 70 anos cumprindo um papel de qualidade, cumprindo um papel, uma vocação social, efetivamente, né, de formar realmente bons profissionais. Né? Não é fácil ser referência, né? A FEI é referência, isso é que é legal, né? E o cara que é formado pela FEI, é legal isso, a relação do aluno com a escola. Vários profissionais que eu conheço, amigos engenheiros, batem no pé, eu sou aluno, fui aluno da FEI. O cara fala com orgulho que é uma coisa que não é tão comum assim, né, professor? Exatamente, e eu acredito que nós podemos falar em desenvolvimento de São Bernardo, desenvolvimento do ABC, desenvolvimento do Estado de São Paulo, sem passar
pelos bancos, pelas dependências, pelos recursos humanos egressos do Centro Universitário da FEI. Acho que tudo que nós falamos hoje em termos de tecnologia, o que a região, o que o país já conquistou hoje, certamente você terá a marca FEI nos currículos, nos crachás, dentro da história desses profissionais que de fato construíram o país. Hoje são quantos alunos? Qual a estrutura que a escola tem? Hoje nós temos praticamente no total 10 mil alunos, estamos falando isto não só de cursos de graduação, mas de pós-graduação, seja lato ou estrito sensu. Basicamente 8.200 alunos aproximadamente na graduação, né? Sendo que desses daí há muita associação com a engenharia, praticamente 6 mil alunos matriculados em cursos de engenharia, né? Então, quer dizer, o volume de engenheiros, de egressos de engenheiro, a participação na formação de engenheiros do país é realmente bastante vultoso. Bem, e só São Bernardo não, está em São Paulo também. Nós temos aqui é a sede, né? A matriz da instituição está aqui na Humberto de Alencar Castelo Branco, lá no bairro Assunção. É um grande complexo de mais de 240 mil metros quadrados. Realmente ali nós temos um potencial físico, né? É muito grande, dificilmente de ser reproduzido, né? Então ali nós estamos no nosso quartão-general e temos um campus bastante verticalizado, onde funciona hoje basicamente os cursos de administração, né? Em São Paulo, ali na Avenida Tamandaré, na Liberdade. Entendi. Muito próximo de onde se situa também a nossa fundação, a Fundação Educacional Inaciana. Bem, e a gente está falando de alunos, mas para fazer funcionar tudo isso, tem uma cidade lá com funcionários, com colaboradores, quer dizer, no total lá, por exemplo, na Humberto de Alencar Castelo Branco, nós estamos falando de quantas pessoas lá no dia a dia da FEI, professor? Além de todos esses discentes, nós temos 800 funcionários, seja docentes e não docentes, né? Esse é o grupo todo. Então, é realmente uma cidade. Se pegar esses alunos numa manhã ou numa noite, nós temos 3 mil, 4 mil pessoas convivendo conosco. Quer dizer, realmente é uma cidade efervescente. Professor, e esse desafio de manter qualidade, hein? Porque a FEI é referência, o senhor já disse, mas chegar no topo é complicado. Se manter no topo é complicado o dobro, para dizer o mínimo, né, professor? Esta é a vocação, como uma instituição católica, uma instituição confessional, ela está na vocação, quando se fala em excelência, às vezes a excelência está muito associada à qualidade do produto, do processo que se trabalha, mas a excelência muitas vezes não trabalha nessa dimensão, que é você formar profissionais capacitados, com qualidade e alinhados, né, às demandas da sociedade, da região onde ele está inserida e do próprio país. E acho que esse é o maior desafio nosso, né? É manter toda uma estrutura disponível, laboratórios muito bem equipados, professores qualificados, uma metodologia de ensino e abordagens atualizadas, que realmente haja uma interlocução efetiva com essa nova geração, que é um grupo de jovens com perfis diferenciados e que trazem novas demandas para salas de aulas e fora das salas de aula. E todo esse serviço tem que estar muito bem consistente, muito bem articulado, orquestrado por um projeto pedagógico muito bom, para que realmente esses alunos saiam completos, não só tecnicamente, mas também como cidadãos preparados para dialogar com essa sociedade que cada vez mais traz demandas diferenciadas, com a sociedade que exige, às vezes, uma especialização, e ao mesmo tempo que os problemas a serem trabalhados e resolvidos têm uma abordagem profunda. Então nós não falamos apenas de um aspecto superficial, de um dinamismo, mas falamos também de uma formação forte, extensa. Então nós não abrimos mão de uma carga horária bastante elevada, hoje para os padrões, até acima de exigências legais do Ministério da Educação, um perfil onde o aluno tem um percentual das suas atividades curriculares muito focadas em atividades práticas, porque é importante o saber fazer, é importante você ter uma aprendizado de alguma maneira fundamentada em problemas, em resoluções de problemas. Então isso envolve laboratórios, envolve uma prática de instigar no aluno a curiosidade, o fazer, o pôr a mão na massa, né? De uma forma, obviamente,
com um respaldo de teoria muito forte também. Então a gente sabe equacionar muito bem nos nossos projetos pedagógicos a apropriação do conteúdo da teoria, mas também sabê-lo colocar à disposição de resolução prática, né, de problemas. Aliás, né, professor Fábio do Prado, eu acho que é oportuna essa sua explicação, porque o senhor conhece bem, o mercado está cada vez mais acirrado, né? A disputa por alunos, a disputa no mercado de educação é muito grande, e aí fica o pai, fica o responsável, né, que está nos ouvindo agora, pensando, mas qual será o critério que eu vou usar para poder conduzir ou orientar meu filho na escolha da universidade, do ensino superior? E aí são vários critérios, está perto de casa, não está, é boa qualidade, transporte, o valor da mensalidade e tudo mais. Mas aí tem um amigo meu que diz o seguinte, tem uma conta que pouca gente faz, que é essa questão da carga horária. Pega o valor que você paga e divide pelo número de horas que a instituição está oferecendo como aula de verdade. Porque muitas vezes o barato é um barato porque o que está sendo oferecido é uma carga horária pequena. Quer dizer, o curso presencial, né, o tradicional curso presencial, para muita gente é um fantasma. Ah, não, eu quero fazer à distância. Eu não posso, faço trabalho em casa mesmo, dou um jeito por aqui. Quer dizer, há instituições como a FEI que apostam ainda que a permanência na escola é o que vale. É isso, professor? Exatamente. Tem que ponderar algumas situações, né? Hoje nós vivemos uma década onde também a necessidade de uma flexibilização curricular é importante. Ou seja, hoje nós não apenas vivemos de atividades diretamente ligadas a uma carga horária dentro de uma sala de aula, mas eu falo de uma carga horária geral dentro de um projeto pedagógico consistente em que prevê também atividades complementares. Então, hoje, o que nós falamos de ensino, que nós mencionamos ou nos referimos como educação, ela vai muito além simplesmente de um diálogo docente-discente dentro de uma sala de aula ou uma transferência de conteúdos. Aquele modelo tradicional. Isso, que é o modelo tradicional. Então, quando a gente fala em carga horária, nós estamos falando não só do número de horas-aula em salas de aula, mas também estamos falando de atividades que são agregadas, que são oferecidas complementarmente dentro do espaço universitário, que é muito rico, que sai um pouco apenas de conteúdos técnicos, vão também em conteúdos que agregam cultura de forma geral e que é muito importante para enriquecimento do currículo do aluno. Então, esse é um primeiro ponto que eu queria deixar bem claro, que a escola não é uma escola que executa um projeto arcaico, né? Estanque ou focado estritamente numa carga horária elevada dentro de sala de aula. Mas faz o cara estudar. Exatamente. Agora, o que está atrás disso é que ainda acreditamos que é importante você ter um mínimo de balizamento em carga horária e que o aluno precisa aprofundar, precisa ser provocado a ler, ser provocado a se infiltrar dentro das páginas de um livro de livros de referência, a ser um pouco rato de biblioteca também, porque é onde ele vai ter até a parcela generalista da sua formação. Nós acreditamos, esse é o projeto da FEI. Se ele não tiver essa forte dimensão do conhecimento geral, generalista, ele será incapaz de alcançar a flexibilidade que hoje as empresas, as indústrias em si, a produção exige, né? Porque nós sabemos, como você mesmo falou, Anderson, a produção hoje ela não é mais uma repetição de tarefas, né? Mais do que nunca nós estamos vendo que as indústrias, as empresas hoje estão investindo em P&D, em pesquisa e desenvolvimento. Então, mais do que nunca, o profissional ele tem que chegar com uma base muito forte, porque ele vai facear dentro da indústria e no setor produtivo desafios de superação de problemas, de resoluções de problemas muito fortes, em espectros diferentes, né, muito amplo das áreas de conhecimento. Então é muito importante que ele tenha essa formação, que ele tenha atitude, que ele saiba analisar o processo não de forma superficial, mas tenha uma visão muito clara, culturalmente enriquecida, e não só tecnicamente, né, e eticamente também, que esse é um do diferencial muito grande da FEI, até enquanto uma escola jesuíta, né? Esse tradicionalmente, historicamente, é o nosso reconhecimento também. A gente tem ganhado muito espaços
em concorrências e até em visibilidade, justamente porque os nossos alunos têm este perfil, né? Numa entrevista, num concurso, ele se posiciona bem, ele se fala bem, ele traz abordagens aprofundadas e amplas sobre os temas de vanguarda. Então, forma-se um cidadão, efetivamente, é isso? Isso. Então, de fato, é isso que eu entendo como a carga horária tem que proporcionar esse tipo de formação. Professor, o aluno que chega na escola, ele já sente isso de cara? Sim. Eu digo isso porque vocês têm um desafio entre tantos que é, não sei se eu posso dizer moldar, mas pelo menos ajustar as diferenças e os problemas que são trazidos do ensino fundamental, do ensino médio. Quando se chega na universidade, quando se chega no ensino superior, num centro universitário de tanta tradição e qualidade como a FEI, o cara é submetido, jogado aos leões, né, professor? É Fla-Flu da final do campeonato, é Corinthians e Palmeiras no Morumbi, não é fácil, né, professor? Eu ilustro o seu questionamento e respondo acho que a minha carreira, né, pela carreira deste que vos fala, que não sou um egresso dos bancos, dos cursos da FEI, vim de outra universidade, estava em outro município, trabalhando dentro do órgão público, né, era funcionário público, e praticamente fui abduzido por essa instituição, porque recém-formado eu comecei a lecionar no departamento de física da instituição. E realmente o que eu senti lá dentro reflete muito bem o que você coloca, a acolhida, a seriedade, realmente o trabalho de equipe, a irmandade que você tem lá dentro, o apoio que você recebe de todos os pares. Então eu, como praticamente egresso do ensino superior, muito jovem, eu já senti isso na própria acolhida como docente. Então eu entendo que os alunos tenham essa mesma percepção ao chegar na FEI, que lá não é uma escola qualquer que está simplesmente preocupada em cumprir um mínimo de carga horária ou de diplomar um aluno. Mas nesse processo todo tem toda uma formação, todo um preparo cognitivo para que realmente esse aluno, depois de 4 ou 5 anos, realmente seja um profissional preparado para uma intervenção efetiva para gerar uma sociedade justa, para uma sociedade fraterna, uma sociedade desenvolvida também tecnologicamente, porque isso é um outro detalhe. Hoje nós estamos completando 70 anos este ano, mas eu falo que é um jovem de 70 anos, porque as nossas aspirações realmente são grandes, né, e muito preocupadas com esse alinhamento de uma política pública de ciência, de tecnologia e de inovação. Isso é fundamental. São 9h07, nós estamos entrevistando o reitor da FEI, o professor Dr. Fábio do Prado. Tem muita gente já fazendo pergunta aqui, daqui a pouquinho nós vamos passar as questões dos nossos ouvintes, professor. Mas antes eu queria chamar a atenção para a importância que existe de uma instituição de ensino como a FEI ter o olhar voltado para a sociedade, para o que acontece do lado de fora dos muros, das grades da instituição, né? E para não ter aquela impressão do cidadão comum de que o que se faz na escola é só de interesse da escola. Não, o que está sendo feito lá é para ser aplicado na sociedade. Veja que nós noticiamos há alguns dias a parceria que a FEI fechou com uma empresa que fabrica os radares dos caças Rafale, né, no seminário que foi promovido em São Bernardo sobre a indústria da defesa. Isso saltou aos olhos, surgiu como notícia e chama a atenção. Queria que o senhor falasse sobre isso, sobre a política a parceria com a iniciativa privada e o quanto isso pode trazer de benefício para a sociedade e para o mundo acadêmico, para os alunos que estão no dia a dia da FEI, professor. Anderson, voltamos à questão da qualidade. Se nós estamos hoje realizando, executando cooperações com empresas multinacionais do porte dessa que você se referiu, dentro de um âmbito de uma indústria de defesa, é porque hoje nós somos competitivos, nós temos linhas de pesquisas organizadas, nós temos uma pesquisa institucionalizada que nos possibilita sentar numa mesa de discussão com essas empresas e falarmos de possibilidades de cooperação. Então, quer dizer, é uma conquista, é um desenvolvimento que é alcançado há décadas. Isso não é um plano que se realiza agora, no meu mandato, que é recente.
estou aí há 1 ano e meio à frente na executiva da instituição, mas é um plano que há décadas a instituição já se colocou, entendendo que a formação de pessoas capacitadas, ela não pode prescindir de um alinhamento, né, com uma política, como eu disse, de ciência, de tecnologia e de inovação. Ela não pode ser estéril. Nós temos que imaginar que nós temos a nossa autonomia, nós temos que valorizar a pesquisa acadêmica, que por si só é básica, é generalista, nós não podemos abrir a mão, não se vende a alma, né, para o setor produtivo, isso é importante. Então, o setor produtivo também tem a sua parcela de responsabilidade nesse diálogo, porque ele precisa também enxergar esta autonomia, esse perfil de uma academia, e, portanto, ele tem que respeitar. Então, não adianta apenas falarmos em tempos ou não, mas nós não somos ingênuos de que a formação ela tem que estar direcionada, ela tem que estar canalizada para uma sociedade efervescente, uma sociedade em mutação, e o Brasil é a bola da vez, né? Então, uma sociedade que está se inovando e que, portanto, nós temos a obrigação, e isso é missão quase que pública, de estar formando indivíduos que suportem esse incremento, né, evolutivo. Então, nós temos que estar muito atento às novas demandas e adaptar todo o nosso projeto educacional e o nosso projetos de pesquisas para essa demanda. Então, isto me deixa muito tranquilo se nós estamos falando de fechamento de cooperações internacionais, aproveitando todo um aquecimento que a engenharia proporciona quando se fala em inovação, né? Porque está muito claro, o curso na escola não é só de engenharia, mas hoje a engenharia está na moda. Por quê? Porque sem os engenheiros, na verdade, a força, é o recurso humano que mais suporta, podemos dizer, um processo de inovação em qualquer país do mundo. E aí entra num ciclo virtuoso. Porque ao ter mais engenheiros, os engenheiros vão inovar, o próprio processo de inovação vai exigir mais engenheiros e você, na verdade, cria aí uma aceleração, que é o que nós estamos vivendo. E nós sabemos que hoje o número de alunos, de egressos de cursos de engenharia, até porque são poucos os alunos matriculados ainda em relação a grandes potências desenvolvidas hoje, só para trazer como uma grande referência, dados recentes nos dão que nós temos praticamente 5% dos egressos de nossos cursos em potencial provenientes de cursos de engenharia. Enquanto que um país desenvolvido, se pegar uma China, hoje é quase 35%. Então a gente vê que existe uma carência muito grande. Então, o déficit é enorme. Nós estamos cientes disso. Então nós temos que estar parceiro nesse processo de inovação. Então, só para fechando, não desviamos muito do assunto, me deixa muito contente que ao falarmos em 70 anos de uma história de sucesso, nós estamos realmente com um grupo de professores, um grupo de pesquisadores, linhas de pesquisas muito bem estabelecidas, dentro de linhas prioritárias para desenvolvimento social e econômico do país, e podendo estar, de alguma maneira, suportando a questão da transferência de tecnologia, que está no bojo de toda essa discussão de defesa, de petróleo e gás, de metal metálica, automotiva. Quer dizer, no fundo é isto, né? Nós estamos tendo um processo de que nós estamos cada vez mais deixando de ser um mercado apenas consumidor e que esteja realmente exportando commodities, exportando produtos de baixo valor agregado, mas agora sim, tomando uma postura no mercado internacional de referência e através de nossos profissionais e realmente poder assimilar novas tecnologias e estar exportando, pelo menos em linha geral, materiais com mais valor agregado. É verdade. E a partir disso também chamando a atenção que esse tema é um tema que preocupa o governo federal e o Congresso Nacional, por exemplo. Né? O deputado Zé de Felipe Júnior, representante da região do ABC, um dos representantes do ABC em Brasília, participa aqui semanalmente do jornal ABC e dedicou 2 participações, 2 semanas seguidas, só para falar da questão da formação de engenheiros no Brasil. Nós precisamos fazer alguma coisa para dar um up, para crescer, para botar o pé no acelerador, fazer com que mais profissionais dessa área possam estar no mercado de trabalho colaborando com esse momento, como disse o professor Fábio do Prado. São 9h14. Temos linha aberta com a Central de Trânsito. Vamos a São Bernardo prestar serviços.
Na Rádio ABC Trânsito, com informações da Central de Monitoramento da Prefeitura de São Bernardo do Campo. A Avenida 31 de Março continua com trânsito complicado, mas aos poucos o tráfego começa a melhorar. No entanto, quem está na Avenida Lions e segue no sentido Santo André continua enfrentando muitas dificuldades por conta do excesso de veículos e das obras realizadas na via. Esta mesma avenida, no sentido Diadema, não apresenta mais trechos de congestionamento. Quem está na Francisco Prestes Maia encontra também trânsito fluindo bem nos dois sentidos. A Avenida Peri Ronquete também tem situação tranquila em ambas as direções. Da Central de Monitoramento de Trânsito de São Bernardo, repórter Tiago Oliveira, Rádio ABC. Trânsito seguro. Faça revisões em seu veículo regularmente e lembre-se, cinto de segurança salva vidas. Mensagem da Prefeitura de São Bernardo do Campo. Governo da Inclusão. Curta a Rádio ABC no Facebook, facebook.com/Rádio ABC 1570. Jornal ABC. 9h15, seguimos aqui conversando com o professor Fábio do Prado, que é reitor da FEI, e o Paulo Sabino, nosso ouvinte de Santo André, participa aqui via Facebook, está dizendo assim: professor, que tal incentivar a formação de engenheiros de trânsito, hein? Porque do jeito que está, dá a impressão que não tem esse profissional, dados os problemas que a gente enfrenta todos os dias, né? Quem toca nesse assunto também é o Amaral, da Vila Guiomar, também em Santo André. A FEI não pode ajudar a região em projetos para ajudar a mobilidade urbana junto ao consórcio intermunicipal. A gente não consegue mais andar nas avenidas da região. É o desabafo aqui dos ouvintes, viu, professor? Sim, Anderson, eu trago boas notícias, né? Nossa engenharia civil, ela tem uma ênfase muito forte em transportes. Então, nós estamos, obviamente, antenados e conectados com essa demanda. Este é um gargalo, não é só das cidades do ABC, mas isto é uma questão das grandes metrópoles e todos os centros populacionais do Brasil. E a gente fica muito contente que talvez o problema não é não oferecer o curso e nem formar profissionais com esta capacidade de análise, mas talvez o número seja insuficiente, né? É verdade. Então, essa é a nossa preocupação, e a grande notícia que eu trago é que nós acabamos de fechar um balanço de opções, porque, como vocês sabem, a proposta de educação das engenharias na FEI, você tem um ano básico, né? E só no final do primeiro ano é que você faz opção para as modalidades, seja civil, elétrica, mecânica, têxtil, materiais e automação e controle. E nós acabamos de fechar esse balanço, e praticamente o número de opções para a engenharia civil, e que, portanto, serão profissionais que vão se debruçar sobre essas questões, praticamente pulou de 50 para 100 alunos interessados em cursar engenharia civil. Então, está havendo um reaquecimento por todas essas questões aí que os espectadores acabaram de trazer. Pois é. E aqui as parcerias ainda ganham destaque, né? Por exemplo, o Bruno, que é de Santo André, do Parque Novo Oratório, diz aqui: pelo foco que a FEI tem na engenharia, vocês têm parcerias diretas, por exemplo, com o setor das montadoras em São Bernardo, professor? Sim, perfeitamente. Isso é um histórico, a instituição ela cresceu, o antigo nome enquanto a faculdade isolada, talvez trazendo um pouco aqui, reavivando um pouco ao momento, a história da FEI. Nós tínhamos 3 faculdades isoladas, né? Nós tínhamos, na verdade, a ESAM, que era a Escola Superior de Administração, a nossa pioneira. Tínhamos a Faculdade de Engenharia Industrial, tá certo? Essa que historicamente deu o nome aí FEI, que hoje não é mais, né? Hoje FEI está associado ao nome da nossa mantenedora da Fundação Educacional Inaciana. E também tínhamos a Faculdade de Ciência da Computação. Essas 3 faculdades, elas se juntaram para constituir, a partir da década de 2001, o Centro Universitário da FEI, né? Que é onde nós pudemos aí agregar todas as competências dessas 3 unidades anteriores e ter hoje realmente um grande centro universitário.
E historicamente, todo esse processo que eu estou trazendo de 70 anos, a Faculdade de Engenharia, até pelo nome, ela cresceu e se consolidou e até passou a ser um carro-chefe dentro da instituição por conta de sua aproximação com o setor produtivo. Então, hoje, nessas empresas, por exemplo, que são os que acolhem e os que empregam os nossos alunos, você tem uma grande parcela de egressos de nossos cursos. Isso por si só facilita muito a interlocução. Quer dizer, além de receberem, obviamente, profissionais qualificados, são profissionais que conhecem muito bem a nossa metodologia, conhecem a nossa história e, portanto, se sentem mais à vontade de trazer os nossos alunos. Então, isso já é um diálogo facilitado e frequente em toda a história da instituição. Mas, dentro dessa nova situação e nessa nova projetos que nós temos, de não ser cursos estéreis, né, mas de realmente estar focado a uma demanda sem perder o conceito universitário, essas parcerias e essa aproximação e esse diálogo é muito importante. E não só com o setor produtivo, mas o setor público também. Quando a gente fala em inovação, é um processo muito complexo e que envolve uma tríplice hélice, que é isso, se você pegar nas literaturas, nós estamos falando da academia, nós estamos falando da produção e nós estamos falando do setor público. Então, esse tripé, esse diálogo tem que ser muito bem equilibrado e muito bem realizado. Então, o nosso hoje objetivo maior ser interlocutor ou ser um agregador dessas dimensões e poder realmente fazer com que esse diálogo flua de uma forma positiva e que a partir daí nós tenhamos realmente cooperações muito efetivas que possam chegar dentro dos gargalos da sociedade e poder resolvê-los. Pois não. O Roberto, que está nos ouvindo no Jardim do Mar, em São Bernardo, cita aqui a questão da inovação, né, com as ondas de investimentos, com os centros de pesquisa, qual a importância que a FEI dá ao tema. Acho que o professor já teve a chance de falar um pouco sobre isso. O Arnaldo Pereira, que é empresário de São Bernardo do bairro Assunção, fala exatamente sobre a iniciativa da prefeitura de tentar estabelecer na cidade o polo de defesa, né? E ele pergunta, a FEI, por conta disso, pretende incluir cursos na grade voltados para essa nova área da defesa que está chegando a São Bernardo, professor? Certamente são expectativas, são projetos embrionários, né? Nesse sentido. Estamos fazendo muitas dessas cooperações ou dessas parcerias já citadas aqui. Tem aí como objetivo último também a formatação de cursos especiais, cursos de referência em algumas áreas, mas antes de focarmos nesse tipo de trabalho, eu acho que nós temos muito a colaborar pelo nosso próprio perfil tecnológico e pesquisa que nós temos. Então, quando a gente está falando de inovação, está falando seja de defesa, de petróleo e gás, nós não estamos falando simplesmente de cooperação, nós não estamos preocupados apenas com a segurança nacional, não é essa a nossa competência. O que nós temos lá na FEI são competências em áreas de elétrica, em microeletrônica, área de automação e controle, de materiais, de pesquisas na área de mobilidade, que são todas projetos, são todas competências que podem suportar alguns setores dessas indústrias que estão se referindo. Entendi. Então, acho que isso nós temos muito a se fazer ainda para realmente, quando se fala no processo de inovação. É muito conhecimento que ainda está represado dentro dos muros da escola e que podem chegar à sociedade. Quer dizer, enfim, inovar. Inovar é isso, né? É você pegar o conhecimento e transformar realmente num produto, num processo ou num serviço efetivo para a sociedade. Então, quando esse telespectador se refere, isso, acho que neste primeiro momento, disponibilizar toda essa inteligência da academia é o primeiro ponto a ser focado nessas cooperações. E, posteriormente, uma vez realizadas essas cooperações de pesquisa, a mobilidade entre pessoas será um desdobramento natural e até a formatação de cursos para qualificar pessoas em áreas ainda que essas indústrias são deficitárias. Bem, a gente está falando aqui de uma instituição histórica, importante, de qualidade, pegando até o gancho, né, da importância que o ensino privado tem no Brasil para contribuir, abrindo vagas no ensino superior, né? Ontem saiu o censo da educação referente a 2010 e o Ministério mostrou que, por exemplo, 74% dos alunos estão matriculados
em instituições privadas. Quer dizer, por mais que o governo faça, né, muita coisa está no discurso, educação está na boca de todos os políticos, sobretudo na hora da eleição, mas na prática mesmo quem está lá na linha de batalha, dando oportunidade para os alunos do ensino superior, são as instituições privadas, né? A Fernanda, do bairro Camilópolis, pergunta se como é que são as parcerias da FEI com os governos, né, com o poder público. E pegando até esse gancho, professor, o Eduardo, que é de Santo André da Vila Luzita, pergunta se a FEI foi chamada, por exemplo, a contribuir com a implantação do polo tecnológico regional, que é uma demanda que está sendo discutida já há algum tempo no consórcio intermunicipal. Sim, perfeitamente. Ontem mesmo estivemos abrindo a Semana da Engenharia, lá no campus aqui da sede, em São Bernardo do Campo, com a presença do prefeito, Luiz Marinho, prefeito de São Bernardo do Campo, e nós conversamos um pouco dentro da mesa de discussão sobre esse convite, e nós estamos juntamente com a Universidade Federal, aí do ABC também, capitaneando um pouco a implantação, a elaboração, a organização desse polo tecnológico. É fundamental a participação de instituições que têm esse perfil tecnológico e, portanto, a FEI está muito adequada a esta proposta, né? Só para também, saindo da pergunta, mas completando a sua observação inicial, tenho que se registrar aqui que o ensino particular, né, o ensino privado, e principalmente o confessional, o católico, ele está nas próprias bases da educação superior no mundo, né? Então, o ensino público, que hoje até só está com 25% das matrículas, tem que ficar claro que nós, na verdade, ocupamos um espaço em que o poder público não tinha políticas muito claras e suficientes para atender toda a demanda de formação capacitada que se tinha. Então, nós entramos realmente para ocupar com uma missão muito clara de uma formação de pessoas para o desenvolvimento do país. E quando eu falo em discurso, professor, o senhor que está na linha de frente deve ter enfrentado várias situações como essa, porque nesse microfone que o senhor está falando aqui, nós já ouvimos muita coisa sobre educação, né? Sobretudo de quem detém mandato, de quem está na área política, né? Em várias oportunidades, não é raro a gente ouvir de pessoas envolvidas com educação levantarem esse confronto entre o público e o privado. Dá a impressão que a iniciativa pública é sempre boazinha, que o ensino privado só tem barão, só tem vilão, só tem gente querendo tirar o dinheiro da população. Então, eu acho que isso não colabora com a educação. Exatamente. Isso não é esse o caminho, não é, professor? Por isso que eu quis pontuar essa história um pouco da educação no mundo. Mas não estou aqui, não é para se criar polêmica. Eu entendo que vagas de qualidade, sejam públicas ou privadas, serão sempre bem-vindas, ou instituições comunitárias como a nossa serão sempre bem-vindas. O Brasil precisa, nós estamos um déficit de formação muito grande, seria quase que ingênuo nós falarmos se nos debatermos ou entrar numa polêmica como essa. Nós precisamos sim de vagas de qualidade. Tudo que tiver qualidade, independente se for pública, se for privada, se for comunitária, será muito bem-vinda para a sociedade brasileira. O que nós não podemos aceitar é uma educação de baixa qualidade. Aí nós temos que nos juntar e ser refratários a esse tipo de iniciativa. Você tem razão. O Odair está ouvindo a gente em Mauá, no Jardim Zaira, e ele diz aqui: tenho a impressão que instituições como a FEI só são acessíveis a pessoas de alta renda. Há alguma política de inclusão social? Como é que funciona o acesso a uma instituição como a FEI? A pergunta do Odair, professor. O Odair, acho que ele desconhece um pouco o nosso perfil. A instituição, obviamente, trabalha com curso de engenharia, ele é um curso que trabalha com unidades não tão acessíveis assim, mas nós temos aí uma série de projetos sociais, de bolsas de assistências sociais para pessoas que comprovem algum tipo de carência. Então nós temos um programa muito bem consolidado, um programa sério, e hoje nós já temos aí assistidos aí 25% dos nossos alunos com bolsas, seja via ProUni ou seja bolsas do próprio Centro Universitário da FEI, da própria instituição. Então nós temos aí praticamente um quarto de alunos estudando gratuitamente, né, por um apoio da própria instituição.
Pois não. O Sidney La Selva está curtindo a nossa programação pelo Facebook, faz questão de registrar aqui na página da Rádio ABC. Obrigado, viu, Sidney, pela sua manifestação. A Renata Sanches, que está em Santo André, professora, pergunta sobre o perfil dos docentes da FEI. Todos têm doutorado, mestrado, como é que se faz o processo de seleção e de acompanhamento da qualidade de quem dá aulas na FEI, professor? Isso também é um diferencial. Nós já, pelo menos há 2 décadas, temos trabalhado muito, que eu digo, com garimpo de pérolas. Então, hoje nós temos praticamente 350 docentes muito bem capacitados. Hoje nós já chegamos a 85% do nosso corpo docente com titulação de mestrado e doutorado, porque entendemos e acompanhamos e avaliamos e provocamos esse movimento. E não é simplesmente a importação de docentes já titulados, mas é simplesmente proporcionar uma condição para que os docentes que ainda não estejam, se não ser mestres ou doutores, né, porque a própria EDB exige que sejam especialistas, então nós temos praticamente todos os nossos docentes, no mínimo, especialista, mas a gente proporciona uma série de programas que ajudam ou facilitam que esses docentes se capacitem ao longo da sua trajetória dentro da FEI. Então nós tivemos até uma inversão de população de professores mestres que hoje, como professores, como colaboradores nossos, que se doutoraram ao longo do processo. Então, hoje nós temos realmente uma quantidade muito grande de doutores com docentes com esta formação. Muito bem, e nós estamos caminhando já para o final da conversa, passa rápido, né? O bate-papo sobre educação é sempre empolgante, sempre muito importante. Quero abraçar aqui todos os ouvintes que nos acompanham, quero mandar um abraço especial a quem registrou aqui as questões, infelizmente não vai dar tempo de responder, o Cristiano Pérez do Riacho Grande em São Bernardo, Dorival do bairro Barcelona em São Caetano, Marcelo de Carvalho de Santo André do Jardim Irene, um abraço aqui para Simone, que é do centro de Santo André, que mandou mensagem aqui para nós. Quem também acompanha a nossa programação é a Priscila, que está no Jardim Progresso em Santo André, a Maria do Parque das Nações em Santo André, a Sônia do Nova Petrópolis São Bernardo, Paulo Roberto do Baeta Neves em São Bernardo, enfim, tantos outros ouvintes. Obrigado, gente, obrigado pelo carinho, pelas participações e pelo interesse sempre nos temas que são levantados, que são levados ao ar aqui no Jornal ABC. E como disse, educação é uma pauta permanente aqui na nossa programação. Quero agradecer muito, viu, professor, a sua disposição em estar com a gente. Espero recebê-lo aqui em outras oportunidades para a gente discutir mais o que acontece na educação brasileira e o papel que a FEI tem como instituição pioneira em várias áreas no Brasil e o orgulho de ser uma instituição prioritariamente voltada aqui para o ABC, né? Eu disse no início, ultrapassou faz tempo as fronteiras, mas mantém as raízes aqui na nossa região, e o senhor vem aqui na única rádio oficial da região, para nós é um orgulho. Obrigado, um abraço, fique à vontade para as suas considerações finais. Nós é que agradecemos, Anderson, uma vez mais, pela oportunidade, pelo carinho, pela recepção e pelo reconhecimento da FEI como uma instituição realmente que abraça uma causa social e que realmente está comprometida com a formação qualificada de profissionais para o nosso ABC, para o nosso estado, para o nosso país, enfim, né? Então isso nos deixa bastante contentes e orgulhosos e realmente com a alma lavada, sabendo fazer um bom trabalho de um bom serviço, que eu acho que isso é fundamental, né? Então acho que isso é muito importante deixar registrado aqui, e continuaremos sempre à disposição da rádio, de todos os telespectadores, para se falar de um tema tão importante que é a nossa vocação há 70 anos, né? E queria, nas minhas palavras finais também, apenas relembrá-los que nós estamos aí com o processo de inscrição para o próximo processo seletivo. O nosso vestibular ocorrerá, o nosso processo seletivo, nos dias 3 e 4 de dezembro. Tá certo? Estão abertas, são praticamente 2.000 vagas para os nossos cursos de engenharia, ciência da computação e administração. Estamos muito contentes com os resultados, com o histórico das inscrições. Mais uma vez já batemos o recorde das inscrições dos anos anteriores e já atingimos aí praticamente uma concorrência bastante saudável, praticamente de ter 3 candidatos por vagas, né? O que para nós nos deixa muito orgulhosos por um reconhecimento do trabalho que é realizado dentro da nossa instituição. Ou estuda ou não passa nesse vestibular, hein, professor? Exatamente. A concorrência está aí. Reflete a qualidade do nosso trabalho.
é que vai virar a universidade, professor? Este é um projeto que nós estamos caminhando com muita segurança, muita tranquilidade. É um processo que ele não tem retorno. Nós transformaremos em uma universidade. Mas o que eu queria adiantar é que nós, na essência, já somos uma universidade. É só uma questão de protocolo agora e de atingir alguns índices protocolares e legais. Mas o que nós já desenvolvemos, o volume de pesquisa institucionalizada, qualificação de corpo docente, caminhamos para uma dedicação de professores de tempo integral, que é outra exigência também, de uma forma muito tranquila, não apenas para chegarmos e alcançarmos a universidade, mas entendemos que esse é uma evolução natural de um espaço que se diz universitário. Tá certo. Professor Fábio do Prado, reitor da FEI, falou conosco aqui no Jornal ABC. Nós estamos encerrando a edição desta terça-feira, agradecendo a todos pelo carinho da audiência e pela participação de sempre. Nós voltaremos amanhã, a partir das 7 horas da manhã, com mais informação e serviço. Amanhã o nosso debate aqui no estúdio vai ser com os vereadores de Santo André. Oposição e situação em confronto de ideias, para falar da Câmara e da administração do prefeito Dr. Aidan. Estaremos aqui com Antônio Leite, do PT, e Ailton Lima, do PTB. Serão os nossos convidados de estúdio do Jornal ABC. Na sequência, o Manhã Viva com Milton Grenze. Ao longo do dia, a participação dos nossos repórteres. De hora em hora, o ABC em Notícias. E às 5 da tarde, o Jornal Cidade Aberta, resumindo as principais informações. Porque o que você ouve aqui, os jornais só vão divulgar amanhã. E olhe lá. Bom dia. Jornal ABC. Aqui, os fatos mais importantes.